Eu já quero puxar aqui a pauta de Palmeiras hoje. Vampeta, nós temos a informação que o John Arias fechou com o Palmeiras e aí o Fluminense tem 72 horas para cobrir a oferta. Eles não puderam cobrir a oferta. Tentaram fazer uma gambiarra ali. Não, pô, você me repaga o que você deve, a gente chega a 20 milhões, mas a cláusula é a cláusula. O Palmeiras ofereceu mais. Eu quero saber a sua análise. Cara, o Palmeiras trazendo John Arias. Muda alguma coisa? Você acha que o John Arias vai encaixar bem no estilo de jogo do Palmeiras? E por que você acha que o John Arias recusou o Flamengo? Que eu acredito que ali, cara, se o Flamengo te fechasse com o John Arias, aí acabaria tudo e eu ganharia a aposta de você. Vou te falar assim, né? Muita repatriação de atletas, assim, por exemplo, você pega o Gerson, né? Ele sai do Flamengo, vai pro Zenit e vem mais caro e mais velho. Mais caro e mais velho. Era a maior contratação da história do futebol brasileiro e da América do Sul. Não, do continente americano, que os mexicanos eles pagam bem, mas não contratam caro. Não pagam. Então o Paquetá, quando se torna o jogador mais caro do futebol brasileiro, não é futebol brasileiro, não é na América do Sul, é do continente. Que os americanos não compram caro e os mexicanos pagam bem, mas não compram jogadores caros. Então, o Fluminense, se eu não me engano, o Fluminense vendeu o John Arias por 17 milhões. Por 17? Pô, em menos de ficou esse tempo todo no banco. Em menos de 6 meses. Qual é a aplicação? Valorizou. Qual é a aplicação? Você é um cara muito inteligente aí para financeiramente. Qual é a aplicação que dá esses 6 meses? Isso é 50% em euro. Uma valorização 8 milhões de 50% em euro. Isso é quase 50% em 50 euro. Milhões, 50 milhões. 50 milhões em 6 meses, divide 50. Vocês vão arredondar para 5 meses. É 5 meses. Não. Pô, 10 milhões de lucro por mês. Por mês. Que equivale à final da Supercopa aí. Hein, Pelé? Mas assim, cada um tem sua importância. Por exemplo, o John Arias, pra mim, ele foi o principal jogador do Fluminense na conquista da Libertadores, a sua primeira Libertadores que o Fluminense conquista. Uma importância muito grande. O Gerson, ele conquista vários títulos com o Flamengo, campeão de Libertadores, campeão brasileiro, Copa do Brasil, estadual, Supercopa, e é repatriado mas para o Cruzeiro. E é repatriado também pelo Flamengo antes, quando ele sai do Olympique. O Paquetá, ele vem, mas ele vai ele roda ali Lyon, Milan, no West Ham ele ganha a terceira competição da Europa, que é a Conference League. Tá tudo legal, tudo bem. Os números é que estão me assustando. Apesar de os clubes aí tá tendo um poder aquisitivo maior de arrecadação, mas eu acho assim, não digo que eles não jogam nada, mas não vale esse valor não. Normalmente a gente vende por esse valor daqui para lá e os caras estão indo para lá e voltando mais caro. E aí eu puxo a palavra para cá, eu quero perguntar a vocês dois na mesa o seguinte: qual você acha que foi o grande driver para abrir a porteira e jorrar dinheiro assim do Brasil para a Europa? Seria a presença do Pedrinho BH Gastão? Seria a grande contratação do verão passado, verão europeu passado, Samuel Lino no Flamengo? Porque realmente eu nunca vi contratações dessa magnitude da Europa para o Brasil. E, cara, eu acredito que tudo isso... Será... Não, mas eu acho que, cara, hoje em dia eu vi... As bet entrando, você viu o faturamento do Flamengo? O Flamengo faturou 2 bilhões o balanço dele foi de 2 bilhões e 70 milhões de reais. Pô, você compra o Paquetá e para pagar de 4 vezes, 3 vezes, vamos supor, você tira 10 milhões de euros por ano. Isso me impacta em 60 milhões de reais, que pro Flamengo não é nada. Mas a pergunta do Ryan, acho que qual é o ponto de virada, né? Qual acontecimento que motivou os outros clubes a todo mundo gastar muito? Cara, eu acho que isso vem... É uma cultura que foi criada desde o Flamengo 2019, né? Antes disso, a gente não via acontecer. E o Flamengo 2019 a gente não tinha tanta bet. Ou pelo menos não tinha bet. Não, mas calma aí, Enzo. Calma aí. Flamengo de 2019 trouxe Felipe Luiz gratuito. Sim. Trouxe Rafinha gratuito. Trouxe Arrascaeta porque 13 milhões. Não foi alto, 18 milhões do Cruzeiro. E o Arrascaeta já, durante algum tempo, era o principal meio, o principal camisa 10 do Brasil. Tá. É que do Mundial de Clubes pra cá, a gente tem visto cifras
horrendas. Por exemplo, como o Vampeta falou ali, o Gerson só se desvalorizou na Rússia. E ele voltou por mais. O John Arias só se desvalorizou na Inglaterra. E ele também tá voltando por mais. Eu vou explicar minha linha de raciocínio. 2019, eu acho que de gastar muito, não, mas eu acho que o avô desse acontecimento foi do Flamengo em 2019, por quê? Aquele Flamengo ganhou tudo repatriando o jogador. Então ele pega. Em muito tempo a gente não via um time que era montado praticamente por jogadores todos ser repatriados. Perdão. Então, assim, você via Rafinha. Diego Alves tinha acabado de voltar da Espanha, Rafinha acabado de voltar da Alemanha. Pablo Mari, né, que não era repatriado, mas que, enfim. Arão também voltou. Voltou. Enfim, Felipe Luiz, enfim, todo mundo, beleza. A partir daí, você, no mesmo ano, você viu o Palmeiras repatriar o Ramires. Daqui a pouco você ia ver o São Paulo contratando jogadores renomados, então o próprio Botafogo trazendo Honda, trazendo, enfim. Começou-se uma tendência. A partir de algum momento, o sarrafo sobe e você precisa gastar muito dinheiro com isso. Eu acho que a origem do dinheiro é isso que a gente quer saber. A origem do dinheiro. Os patrocínios de bet. Fato. Agora, eu acho que o sarrafo começa a subir no Flamengo 2019, e aí você vai tendo times que vão acompanhando isso, principalmente repatriando o jogador, trazendo o jogador estrangeiro e, né, enfim. De onde veio o dinheiro a gente sabe, e eu acredito que é aí que o sarrafo do futebol brasileiro começa a subir muito, e acaba sendo acompanhado por esse maior poderio de grande parte dos times financiados por bets, enfim. E claro, vão tendo alguns acontecimentos marcantes. Então, você vai tendo o próprio Samuel Lino, que você mencionou, vai tendo o Vitor Roque, vai tendo o Gerson, vai tendo, enfim. Paulinho dentro do Brasil. Exato. Então, são acontecimentos que vão, na verdade, se mostrando sintomas, mas eu acho que a linha do tempo, ela parte do Flamengo 2019, entendeu? E outra coisa também, viu, Ryan? Você pega, a gente falando aqui do John Arias, sua pergunta, né? Segundo fontes lá, né? Trabalho com outros amigos aqui na Jovem Pan. O Wolverhampton ainda não teve a proposta oficial, não, do Palmeiras. Pode ser que aconteça, mas está tudo ainda muito especulação, né? Falou que o Flamengo tentou, mas o John Arias falou que no rival ele não jogaria pela identificação que tem com o Fluminense. Então são coisas ainda que tá para acontecer. O mercado aqui só fecha em 31 de março, né? 3 de março, tem um mês ainda aí. Mas se o John Arias vir pro Palmeiras, vai ser esse sim é um reforço que a gente já conhece. Seleção colombiana titular. Engraçado, né? Que o meio campo da seleção colombiana, um tá desempregado, que é o Ramos Rodrigues. Desempregado, O Richard Rios perdeu a posição no Benfica. E o John Arias é da reserva lá, jogava uma vez ou outra no Wolverhampton. E esse meio campo ganhou da gente nas eliminatórias por 2-0 lá na Colômbia. Então, assim, se ele vem, ele reforça muito. Porque o Palmeiras, quando foi a compra que gastou esses 700 milhões, tudo bem, são atletas de seleção. Sousa vai estar na seleção do Paraguai, Emiliano Martins, Mas são apostas. Facundo Torres, mas a gente não conhecia. Mas então, Vamp. E quando o Abel fala que quando perde, ele libera. Uhum. Quando ganha, ele fala que o time tá legal, é pra ter paciência. Tudo. Eu acho assim. E aí uma pergunta que eu te faço. Olha, pra mim me parece desespero a contratação do Arias. Pra mostrar que o Palmeiras consegue investir, pra mostrar que o Palmeiras tá trazendo o jogador. Só que calma aí. Mas saiu os jogadores, pô. Não, tá. Mas... Saiu com o aval dele, mas tem que chegar também com o aval dele. Não, né? tudo certo. Agora, o Arias tem 28 anos. Tá? Ele sai por 17 e o Palmeiras tá trazendo por 25. 6 meses depois. 6 meses depois. Vale. Você acha... Então, a pergunta que eu ia te fazer é exatamente essa. Você acha que o Arias vale... Que o Arias é um bom jogador, concorda comigo? Não só o Arias, como... Não tô falando que não jogam nada, mas pro futebol interno nosso aqui, o Gerson não vale 35, 40 milhões. Isso. E tão pouco o Paquetá vai girar em torno de 50 milhões. Tá. Pro nosso mercado. Se a gente vende daqui pra lá, tudo bem. Mas de lá pra cá... E com pouco tempo, não dá, cara. Eu acho que... vamos lá. O Arias. O Palmeiras tá trazendo o Arias, um jogador de 28 anos. Um jogador... Que tem a idade do Paquetá. Que tem a idade 28 do Paquetá. É a idade do Paquetá. Pois é. Mas, vamos lá. O Paquetá tem convocação pra seleção brasileira. Foi convocado pra última Copa do Mundo. O Arias é muito mais jogador que o Paquetá, Enzo. Peraí. O Ryan, né? Foi embora por 35.
Pois é. 19 Jovem anos. Promessa, 19 promessa. 19 anos, Pois então é. seria muito mais fácil investir pro Vasco, não, não sei se ia vender pro Flamengo, não sei se ele ia. Mas ele tá sendo mais, o Paquetá tá sendo mais caro do que o Ryan. Pô. Não, eu acho absurdo também. O meu ponto é, eu acho difícil acreditar que 25 milhões de euros é um valor de um jogador que é reserva em um clube que está sendo rebaixado para a segunda divisão inglesa. E que, assim, a gente sabe a forma com que ele saiu do Fluminense, ele saiu jogando muito bem. Saiu jogando Foi muito bem bem. no Mundial, né? Foi um dos melhores jogadores do Super Mundial. Beleza, ganhou a Libertadores e tal, mas que grande parte do período dele no Fluminense, apesar de ser um dos grandes nomes do elenco, passou por instabilidade. Não era uma unanimidade em toda a parte do tempo no Fluminense. E aí que eu entro a questão. Você não acha que gastar toda essa montanha de dinheiro, vamos lá, 25 milhões de euros, que é o que se fala que o Palmeiras vai pagar, quantos jogadores o Palmeiras precisou vender para fazer 25 milhões? Eu digo, 2. Facundo e Veiga. Tá? E ainda falta um pouquinho que dá para fechar com as vendas dos 2 zagueiros da base da Copinha que o Palmeiras vendeu. Então, somando a venda dos 2 zagueiros da Copinha, dá por volta de 10 milhões de euros. Veiga mais 10, Facundo mais 12. Não, Veiga empresta. Mais 10. Não, sim, mas lá tem cláusula. Se for vendido, se ele Se jogar for bem. vendido, pois é. Porra, eu não acho Olha que bem. vale tudo isso, Vamp. É isso que eu tô falando, pela idade. Olha bem, o futebol mexe com emoções e com sentimentos do torcedor. Eu falei isso todo dia aqui. Se o Palmeiras tem condições de pagar os 25 milhões, e se for o valor do Facundo Torres e do Aníbal Moreno, que pague. Porque os dois não foram bem, o Arias pode ir bem. O Palmeiras está se mobilizando, mostrando para o Flamengo também que ele tem força de ir ao mercado. E são as 2 equipes que hoje mais faturam no país, né? Organizadas financeiramente, mas não são banco. Não são banco. Não adianta você terminar a temporada e dizer, eu tenho com... O balanço do Palmeiras deu o quê? Quase 1 bilhão e 600, né? Fechou agora, o Flamengo 2 bilhões e 70 milhões. Isso é para ser investido dentro do clube mesmo para ganhar títulos. Não, concordo. Agora, sim, o valor para mim, desses atletas não vale nenhum dos 3 e outros mais. O mercado interno. Mas se tem condições e não vai prejudicar em nada no balanço, que se faça. Mas investiu também ano passado, né, Vamp? Só que investiu errado. A preocupação O John do Palmeiras é investir errado de novo. O John Arias, pelo que ele jogou aqui no Brasil, o tempo que ele ficou no Fluminense, e ele voltar com essa mesma bola aqui, ele é uma contratação de peso. Eu ainda acho que o Palmeiras não tá olhando pra uma posição muito importante. Goleiro. Aí é outra coisa. A gente tá falando da contratação do Arias. O goleiro não liberaria o... Não, mas a gente escuta falar do Nino, que eu acho uma contratação dificílima. O Zenit é titular do Zenit, e o Zenit a gente conhece, é muito difícil de liberar. O Palmeiras teve um problema muito, muito chato, não conseguiu contratar o Claudinho por problema do próprio Claudinho e problema do Zenit. A gente sabe o imbróglio que foi até pro Flamengo quando tentou contratar o Claudinho e por aí vai o próprio Gerson, enfim. Não acho que, enfim, o Palmeiras tá tentando o Nino, o Zenit tá tentando, não tá deixando, o Palmeiras enviou representante, enfim. São várias outras posições. Não se vê o Palmeiras falar de goleiro, e eu acho isso muito... Eu acho preocupante como palmeirense. Pra mim, você assistiu o jogo de ontem, se não assistiu, você viu os outros jogos do Palmeiras. O Carlos Miguel não é mau goleiro, mas ele tem uma deficiência muito relevante. Muito grande, bola no chão. Ele é um goleiro muito grande, adversários já perceberam isso. É um goleiro, tem 2,4 metros. O que você faz? Qual que é a solução para um goleiro tão alto? Tá rasteiro, porra. Então, sobre esse sarrafo de valores, por exemplo, veio agora 2025 para 2026, agora estourou isso tudo. Você poderia ter mantido jogadores super importantes e mais baratos aqui dentro do país, ó. O Ryan, o Almada, o Luiz Henrique, o próprio atacante lá que foi pro Norte Forest, o Igor Jesus. Igor Jesus. Poderia ter essa negociação. Agora, o sonho dos caras de jogar também na Premier League, jogar na Europa. Porque do jeito que eu tô vendo o sarrafo aí, se você quisesse manter esses caras aqui, você tinha um dinheiro pra manter. Ou vender aqui dentro internamente. É vontade. Porque o Fabrício Bruno, ele fez os cálculos. Quando o West Ham quis ele falou, não, vou pagar com muito imposto, ele ia ganhar vou pagar menos, muito imposto, caramba, vou ficar aqui na minha praia mesmo, falando minha língua. Uhum. E não teve esse sonho de Premier League.